aula 2. Essa função aqui, função de ordem, você pode perceber que aqui tem um nome. Temos produto e valores. Produto, caixa de som, valor 55. Eu tenho aqui um erro que está dando. Deixei dessa maneira para vocês perceber. E eu quero, o que eu quero com essa função? Eu quero extrair os dados de uma tabela de produto e valor, jogar para uma outra tabela. E no momento que eu colocar o nome dos produtos, ele vai conseguir encontrar qual o valor daquele produto e fazer essa uma soma automática. Então, muito legal. Utilizamos muito, só que tem mais de 100 funções, fórmulas e funções. Fórmulas que nós digitamos igual a fórmula, igual soma. Uma fórmula. Através dessa fórmula tem os parâmetros, tem os testes lógicos, tem as opções de a gente de lançar, né, dados, a fórmula. Tudo que é fórmula é padronizada. A função e fórmula são muito parecidas. Então tem mais de 100 funções e fórmulas. Só que delas, na prática mesmo, na vivência, na vida real, só usamos umas 10. Mas é necessário aprender, entender, compreender a utilidade de muitas outras, que não tem muita utilidade prática, só que elas têm assim, utilidade teórica, muito útil para um determinado momento. Tem situações que não precisa, porque a tabela dinâmica, ela supre a necessidade de muitas dessas fórmulas. Tabela dinâmica. Só que uma função C, mesmo tendo a tabela dinâmica, nós utilizamos uma tabela espelhada. A função procv, então utilizamos tabela espelhada. Então é muito legal utilizar, compreender as fórmulas e funções do Excel, para que no momento que a gente precisa, a gente sabe que existe e utiliza aquela função. Eu tenho nomes de produto, isso aqui é o nome de produto aleatório, quantidade. Na outra eu tenho uma tabela auxiliar que eu tenho o nome do mesmo produto, com o mesmo nomenclatura igual, só que o valor. E só que eu quero colocar isso organizado automaticamente. PROC-V. O valor procurado é o nome do produto. A matriz tabela. Essa matriz tabela aqui. Ponto e vírgula. O PROC-V, depois de um tempo praticando, refazendo, é fácil entender o PROC-V. E é muito útil. É uma das fórmulas, das 100 fórmulas que nós utilizamos sempre. PROC-V e outras fórmulas, mas ele é muito utilizado. Eu tenho coluna, duas colunas. Qual das duas colunas eu quero? Eu quero a segunda coluna, porque a primeira coluna, presta atenção, se a coluna que eu descrevi tem nome de caixa, a primeira coluna que eu separei da matriz não tem o mesmo nome de caixa, e a segunda tem valor, então eu quero a segunda que tem valor, ponto e vírgula. Eu quero o que? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é uma correspondência aproximada. Então ela tem uma relação aproximada. Vai ter uma aula específica para falar sobre isso. Só que na maioria das vezes eu quero correspondência exata. Eu quero 0. Ponto e vírgula. Deu 55. Deu 55. Caixa de som. Aqui o valor. 55. Beleza. 2 cliques para baixo. Deu asterisco, ND, um erro de valores. Por que isso? E agora, como é que eu faço? Eu acredito que eu já ensinei em aulas anteriores. Não, ainda vai ser ensinado sobre tipo de erro. Só que foi ensinado de travamento de célula. O que aconteceu? No momento que eu coloco para baixo, a primeira está correta, a segunda, você pode perceber que ela está mudando, ou que ela está caminhando. Então tá dando erro porque a minha célula selecionada, meu intervalo de célula selecionado, o intervalo começa da primeira até a última, é chamado de matriz
essa matriz aqui, ela tá andando, isso fica ruim. Então eu preciso travar minha matriz. F4 eu travo, I7 travo, então agora eu travei. Ela não anda nem para frente, nem para trás, nem para baixo, nem para cima. Eu travei matriz, coluna e linha, que está tudo travado. Eu deixo solto aqui a C, porque eu quero que ela vai para baixo. E essa daqui faz parte da minha fórmula. De mais numeração. O primeiro deu certo. Caixa de som, você pode perceber que deu certinho o valor. Só que o segundo, fone de ouvido, errado. E agora? Vamos analisar. O nome tem que ser idêntico. Deixa eu copiar. Deixa eu copiar aqui. O nome, ele não estava correto. Deixa eu desfazer. Aqui. Onde que está o erro? Então, tem algum erro na descrição, na nomenclatura, né, do nome. Coloca aqui. Coloca o nome correto e ele consegue encontrar a vantagem. A vantagem de utilizarmos matriz, né? O PROC-V é porque no momento aqui tem várias linhas. Imagine que fosse dezenas, centenas de linhas. Para mim fazer mudança de um a um ia ser complicado. Aqui não, aqui eu quero, vamos supor que teve alteração nessa caixa de som. Em vez de 55, agora é de 90. Os valores mudam. Claro que eu tenho que ter cuidado, porque se muda de um, muda na totalidade, no total. Então é para alguns tipos de mudanças radical geral. Então se eu mudar para 60, você pode perceber que ele mudou total para 20. Então ele vai mudando para 5, para ficar mais claro, para 10. Ele vai mudando. Então eu consigo mudar a regra de valores, ele muda total. Em alguns momentos isso aqui é importante, é útil, só que no momento que nós estamos usando o PROC-V, ele é muito usual. Temos a margem de vendas. Essa margem de vendas não vai servir para esse cálculo. Deixa eu até tirar isso aqui, a margem de vendas, excluir. E aqui eu faço o seguinte, eu vou multiplicar. Pronto. Então tem agora a multiplicação. Se o valor do produto muda, você pode perceber que tudo se altera. Então isso aqui é muito prático, muito bacana. Então utilizamos agora o PROC-V. Deixa só demonstrar outra vez para você. PROC-V. PROC-V. Valor procurado. Eu quero procurar um fone de ouvido. Ponto e vírgula. Minha matriz é essa daqui, minha matriz. E eu aperto, selecionei tudo. Aperto F4, ponto e vírgula. Número 2. Ponto e vírgula 0. Porque corresponde o falso, né? O falso é 0. O falso é 0. O verdadeiro é 1. Números binários. Fecha? 5. Porque é 5 reais. Se fosse em vez de fone de ouvido para caixa de som, 15. Então é dessa maneira que a gente que fazemos. E vocês, o segredo é treinar. Vai treinando, vai praticando, vai exercitando. E nas demais aulas a gente vai repetindo os comandos. Até a próxima.